Annyeonghaseyo, Yoruba. Sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One. Hoje estamos aqui com a Hannah e o Lucas. Eles vão se apresentar e aí vocês vão entender um pouco melhor sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje acho que aqueles episódios... se você que tá assistindo, você já sabe quanto tempo durou. Eu acho que... Não sei nem se a gente vai acabar esse episódio hoje. Então, por Alguém favor, fala muito aqui. Muito obrigado por terem vindo. Alguém fala muito, não. Vocês vão ver. É um assunto que pra mim não tem fim, entendeu? Vai render conversa. Vai render conversa. Muito obrigado por terem vindo, pessoal. Obrigado por nos receber. A gente nem tá trabalhando muito, né? Fazer isso aqui. Tá tranquilo. Tem uma pessoa que fala assim, eu nunca sei se eu estou trabalhando ou se eu estou me divertindo. É mais ou menos... Ótimo. Esse é um episódio que eu me sinto assim. Com entendeu? certeza. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas, Eu peço sempre pros nossos convidados... Pra ficar mais fácil a conversa, a parte mais difícil é o começo, pra você se auto-apresentar. É difícil falar de si mesmo, né? É o que a gente chama na Coreia de Chagisoge. Então, por favor, se apresentem, que depois dessa primeira parte mais difícil, você vai ver que agora é só diversão. Quem quer vir primeiro? Eu começo. Vamos lá. Meu nome é Hannah Kim, eu tenho 30 anos, eu tô trabalhando no Guia Umami, é sobre isso que eu vim falar. Mas além do Guia Umami, eu trabalho no Bom Retiro, na empresa de família, com comércio papel de parede de piso, bem diferente, né, pro bairro. Mas é isso. Pode falar o nome da empresa, pode aproveitar e divulgar, não tem problema nenhum. Isso aí faz a propaganda. A Dero Decor e fica na Rua José Paulino. Os papéis de parede incríveis ali pra sua casa. Obrigada. Infelizmente, antes da gente gravar, eu já tinha comprado os papéis de parede na minha casa, mas senão a gente já até ia chorar aqui um desconto. Mas é porque, assim, eu até tava explicando antes da gravação, antes do meu filho nascer, a gente, naquela bagunça de arrumar a casa, esquecemos de pintar. Agora, se a gente pintar, será que vai ficar cheiro de tinta? O que a gente vai fazer? Vamos ver um papel de parede? E a gente viu que, putz, foi muito melhor, foi muito mais prático. Sim. Dá até... É errado eu falar que é mais higiênico também. Não, acho que é certo. Né? Essa impressão que passa também, assim, e pra limpar é fácil. É muito fácil, só passar um pano úmido. Já falando sobre o papel de parede. Vantagens do papel de parede aqui da Dero. A alta durabilidade é muito fácil de limpar. Já vai fazer 4 anos que a gente... Qual que é a durabilidade? Geralmente é recomendado trocar quanto tempo? Então, dura de 10 a 12 anos. Então tem tempo ainda. Tem tempo, dura Nossa, bastante tempo. É um trabalho difícil, né? Você vende e só vai ver a pessoa daqui 10 anos, assim. É tipo isso. É bem difícil ter repetição, né? Entendi. Mas assim, tem gente que vai abrir um estúdio pro trabalho. Então, acabam vindo clientes repetidos a cada 2 anos. Na verdade, talvez os melhores clientes seriam, tipo, arquitetos. Seriam seus influencers, assim, pra poder indicar. Eles são pessoas boas assim. Pra divulgarem, trazer vários clientes novos. Mas até os normais mesmo, eles tendem a voltar. Eu não vou ter porque ainda não precisei, tá? Por causa disso. Quando precisar, a gente vai ter. Entendi. Aí você chora um desconto já. A gente faz uma permuta. E, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Lucas Teoi. Eu sou também aqui fundador do Guia Umami, junto com a Hannah. Eu sou engenheiro de formação, trabalho também fora como head de produto de uma startup de educação financeira. E amo comida. Acho que é isso. Vamos lá, a gente tá falando hoje aqui um episódio sobre o Guia Umami. É um guia de restaurantes que você compra e em troca você tem as indicações e também descontos nos restaurantes que aparecem nesse guia, né? Restaurantes asiáticos. E o foco mais legal de tudo é que são restaurantes asiáticos em São Paulo, né? É só São Paulo? Só São Paulo, só cidade de São Paulo. Tá. Vamos começar pelo nome, então. Por que é Guia Umami? Boa, vamos lá. Bom, o umami aí é esse termo, pelo menos umami meio gastronômico, que assiste MasterChef conhece bastante, que é o que eles chamam do quinto sabor, né? Que tem o azedo, o amargo e tal, e o umami é esse... É difícil de descrever, né? Exatamente, não dá pra falar assim, esse negócio é azedo, assim. Mas o umami pra mim, eu descrevo com aquele negócio que você come e aquece o coração, assim, nossa... Que comida incrível, assim. Então, então qualquer comida gostosa, basta ser gostosa pra ser umami? Não, acho que não é... assim, é uma coisa sensorial. Tecnicamente falando, a gente tá falando do glutamato, né? Aquele negócio que tem no Ajinomoto, que ele dilata as papilas gustativas e aumenta a sua percepção de sabor. Tem um pouco disso. Assim, que você encontra em cogumelo, você encontra em algumas carnes, né? Então tem aquele umami forte, tem o combo, né? Quando você usa aquele dashi que eles falam, né? Que é onde você monta... aquele caldo que vai nas sopas japonesas, é quase que a definição do umami.
Então, em termos técnicos, seria isso, né? Seria a presença desse glutamato, mas acho que envolve um pouco mais, assim. Porque, por exemplo, assim, quando a gente tá comendo, essa comida tá muito salgada, essa comida tá muito azeda. Muito doce, né? Ela tá muito doce. Dá pra falar, essa comida tá muito umami? Tem muito umami, dá. Mas isso seria... É que tá, mas dá pra ser ruim ter muito umami? Porque pra mim o umami fica parecendo que é uma qualidade, né? É muito gostoso. Nossa, tem muito umami, é muito... Ninguém fala, nossa, tem muito sal aqui, tá animal. Pra mim, acho que é um pouco um pouco da profundidade. Não sei, por exemplo, um que eu lembro muito claro é o Jacan no MasterChef, experimentando assim, ele experimenta e fala assim, falta um umami, sabe? Aquele negócio assim, falta alguma coisa. Ele fala umami? Ele fala já falou. Tempero. Tempero, mas já falou umami. Tem um episódio que eu lembro. Eu lembro que ele falou assim, mas assim, acho que é um pouco dessa profundidade, talvez, enfim. Acho que é difícil de definir de fato, inclusive porque é recente, né? É um dos sabores mais recentes, ele é o mais subjetivo, talvez, né? Não é tipo, tá doce, tá salgado. Não foi uma escolha ousada no nome, pensando nesse sentido, assim, porque... Já me perguntaram várias vezes, o que é umami? Aí eu falo, eu não sei responder. Não sei, tipo... Eu vejo como uma coisa boa, porque gera curiosidade. Né? A escolha do nome. Eu acho que sim, umami é uma palavra diferente e também é muito fácil de pronunciar. É sonora. Então, acho que tem essa junção das duas coisas e é desconhecido, nem todo mundo conhece o umami, mas eu acho que tem a ver com a nossa história, né? O que a gente quer repassar para as pessoas que vão conhecer o guia. E não só o sabor, mas o sentimento de umami que o Lucas comentou, né? Então, aquele aconchego. Apesar de muitas comidas diferentes, né, trazerem aconchego. Exato. A gente acha que representa bem o que a gente gostaria de passar para as pessoas. O guia umami. Quando assim, a gente aqui no Kyopocast, a gente tem um programa apresentando, onde eu peço indicações de restaurante para as pessoas. E aí, eu já aviso antes, né, da gente gravar, que eu vou pedir a indicação. Aí a pessoa, todo mundo assim, tem que ser restaurante coreano? Aí eu falo assim, não precisa ser coreano. Assim, a ideia é comfort food, aquela comida que assim, nossa, hoje eu tô precisando de alguma coisa que não vai me só saciar o bucho, vai me... sabe, trazer um quentinho no coração. Geralmente a pessoa fala assim, entendi, comida coreana. Aí já, pra gente traz essas memórias. Afetiva, né? Esse sentimento, assim. Porque eu fico tentando pensar no que seria isso pra uma pessoa que não tem essa vivência asiática, né? Por exemplo. E aí a pessoa fala talvez de canja de galinha, né? Porque é a comida que você come quando você tá doente. Sim. Porque se você fosse associar a comida com o momento... Um churrasco seria um comfort food? Porque você geralmente come um churrasco num momento alegre, num momento feliz, né? Não é do dia a dia, assim, né? Então, dá pra falar que é um comfort food, por exemplo? Inclusive, essa semana eu tive essa discussão na minha empresa com um amigo, porque a gente tava... saiu um ranking, né, das melhores comidas do mundo lá, não sei o quê. E aí, a primeira... era o carê, né, o curry, e a segunda era a picanha. Aí ele me pergunta assim, pô, como assim carê? Eu falei assim, cara, carê é a minha comida favorita aqui, já falando assim. Mas carê pra mim é esse comfort food. E picanha, eu amo churrasco. Já comeu de picanha, carê de picanha? Nunca comi carê de picanha. Já comi carê de picanha. Isso aí é uma ideia, eu vou experimentar fazer. Eu amo churrasco. Ontem eu tava fazendo churrasco assim, em casa e tal, eu amo sim, mas não é um comfort food, é diferente. Assim, esse ranking é complicado, você concorda? Eu vi esse ranking, mas eu vi porque algum comediante viralizou fazendo a piada do tipo assim, algum brasileiro cagou e não soube fazer direito a picanha e ficou atrás do carê. Fez uma piada meio assim. Foi isso. Né? E aí quando eu vi esse ranking, eu fico pensando assim, nossa, como é difícil você... Não, porque é muito pessoal, né, no final. Comida é muito pessoal. Assim, não é que eram melhores pratos. No começo era, tipo, a comida melhor de cada... Qual país tem a melhor gastronomia? Né? E aí o pessoal começou a falar que era a japonesa, né? Acho que era o primeiro do ranking, era a japonesa. Sim. E deu pra perceber que a pessoa que fez esse ranking, não sei se é votação ou se foi o ranking, foi interessante porque ela não colocou assim... Se as pessoas aqui do Brasil vão falar comida japonesa, a grande maioria vai imaginar sashimi, sushi e salmão. Sim. Né? Mas assim, logo o primeiro prato é um carê, não é? Que eu até brinquei com alguns amigos japoneses, assim, cara... Que triste, porque o primeiro prato do ranking da comida japonesa é o carê, que é uma comida indiana.
Eu falei, né, pra fazer essa provocação Polêmica. da apropriação cultural, né? Poxa, é igual a gente aqui no Brasil ficar famoso por... Nossa, a comida brasileira é sensacional, vocês têm que comer estrogonofe, Sim. por exemplo, entendeu? Fiquei imaginando isso. Mas é que realmente é diferente. É diferente, né? E hoje o nome é diferente, mas se você comprar as pastas pra você poder fazer o carê, tá escrito né? curry, né? Sim. Podia já... Eu uso o Indian Curry pra fazer o carê em casa. Você usa uma base... Um babagiana, eu misturo com o japonês também, mas eu faço uma mistura. Você cozinha em casa, então. Eu cozinho bastante, eu gosto de cozinhar. Não, ele faz um caré muito bom. Aham. Você vê diferença entre o carê e o caré? Tem diferença. Tem certa diferença. Você consegue explicar? É um desafio. Mas eu acho que pelo menos o curry do Lucas, ele tem bastante sabor de carne, né? Tá. Ele É mais coloca forte. costela Aham. e esse sabor é muito mais prominente, né? Tá. O coreano, eu acho que ele é mais suave, Uhum. não tem pico, sabe? Não, mas sabe por que é melhor, modéstia à parte? Por causa do kimchi. Nossa. Carê combina muito com kimchi, Muito. gente. Eu não consigo entender como que o mundo come carê sem kimchi. Mas você já entendeu? comeu rakyo? O que é isso? Rakyo é uma conserva japonesa que a gente come tá. com carê. Sim, é uma sim, das sim. insights, que é aquela cebolinha pequena, Aham. docinha, assim, incrível. Também é Umami muito bom. puro, mas eu amo kimchi, tá? Sério, aqui kimchi eu falo que dá pra comer com tudo. Com certeza. Com tudo, Com tudo. gohan puro, né? Arroz puro. Assim. Mas Aí eu tinha um bar de cerveja artesanal. No meu bar, a gente tinha uma cozinha terceirizada. No começo, a gente chamava food truck pra fazer comida lá. E aí, com a pandemia, a gente teve que acabar se adaptando a algumas coisas, porque a gente não podia mais botar o caminhão na rua pra dar aglomerar a gente na calçada. Então, entre os parceiros que vinham fazer comida com a gente, tinha o pessoal do Balhut. E o Balhut foram os primeiros a ser especializado em bal. Eles produziram o próprio pão, vendem ainda para muitos lugares. Aí o bal entrou dentro do bar para ficar fixo na minha cozinha. E aí a gente falava que as segunda-feiras era dia dos profissionais. Porque a gente abria de segunda e é dia dos profissionais por quê? Um cara que vai pro bar beber na segunda-feira, ele é um bebedor profissional. Raiz o negócio ali. Ou porque segunda-feira é o dia de folga do pessoal que trabalha com alimentação. É verdade. Então é o dia que os chefes de cozinha, gente que trabalha em bares e restaurantes podem ir pro bar e não tem muitas opções. Sim. Então a gente abria de segunda para pegar esse público. E como segunda-feira esse público é um público menor, mas assim, bem legal de atender, o Rafa do Balhut começou a fazer experiências na segunda-feira. E aí, na época do frio, ele resolveu fazer um carê, né? E aí ele falou assim, eu falei pro cara tem que comer com kimchi, né? E aí ele começou a botar kimchi, e o Rafa, ele além de ser, assim, ele tem uma coisa que batia muito comigo, que a gente é fã de coentro, muito fã de coentro. Vocês gostam de coentro? Eu gosto. Médio. Só que a minha irmã, ela... Não, sem fugir muito da história, né? Mas tem gente que sente sabor de sabonete, né? E uma vez eu comi coentro e eu senti esse sabor. Eu falei, putz, se for pra sentir esse sabor toda vez, eu acho que eu não gosto de coentro. Só que eu comi outra vez e não teve o mesmo sabor. É que esse coentro tava bem lavado, só que não tava bem enxaguado, eu acho. Pode ser. Era um sabão mesmo, talvez. É uma pandemia, né? Tem que higienizar bem, né? Assim. E aí ele fez o carê com kimchi e coentro. Assim, o coentro, sabe quando você joga só uma cebolinha pra enfeitar? Ele jogou coentro. Aí eu falei, nossa, agora achou a combinação perfeita. Perfeito. Então fica a dica, pessoal. Você Vou fez um testar. carê, deu errado, não ficou bom, põe kimchi junto. Não é pra cozinhar, é pra você comer junto, né? E aí eu acho que veio um umami, você botar tudo isso junto na boca. Com certeza, com certeza. Vamos lá, como que surgiu a ideia do guia umami? É do tipo, tô gastando muito com o restaurante, preciso ganhar alguma coisa em troca e ter um desconto? Quer falar? Conta essa história, porque o Lucas que teve a ideia, né? Ele Tá. foi idealizador, ele foi o fundador. E aí ele que tentou te convencer pra entrar? Não precisou Não convencer. sei como não existe esforço. Assim. Zero esforço. Ele falou, você quer? Eu falei, sim! Entendi. Vamos lá, Lucas, então conta a sua parte. Então vamos lá. Assim, eu sempre gostei muito de comida, amo comida. Muito como da minha mãe cozinha muito bem, então sempre tive esse negócio. Era muito comum a gente ir em casa, discutir comida, vai no restaurante, critica e tal, enfim. E eu sempre pensei em empreender também. E eu já pensei várias vezes em ter um restaurante. Assim, pô, um dia eu queria ter um restaurante e tal.
mas dá muito trabalho, enfim, é caro, exige muito investimento. E aí, sempre eu fiquei pensando umas ideias. Ano passado, eu tava lá um dia de noite, literalmente isso, tava lá, deitar na cama, aí comecei a pensar, minha cabeça começou a viajar, comecei a imaginar muita coisa, falei assim, nossa, mas se a gente fizesse, tipo, um guia de desconto, porque tem muito amigo meu que vem perguntar, pô, você não conhece restaurante aí japonês pra recomendar? Inclusive, vem perguntar, porque eu moro perto do Bom Retiro agora, sobre restaurantes coreanos, que a Hannah me mostrou todos assim, e agora eu também recomendo pros meus amigos. Eu falei assim, ia ser muito legal se a gente tivesse esse negócio pra divulgar, porque, a gente, pô, eu amo comida asiática, né, no geral, comida com todo, mas comida asiática especificamente, e eu falei assim, pô, seria legal se a gente conseguisse fazer um negócio desse e, óbvio, monetizar de alguma forma, ter algum retorno pra gente não trabalhar de graça, e aí a gente começou a pensar nessa ideia do guia, e aí que eu comecei a matutar na ideia, literalmente ali, meia-noite, escrevendo no notes do celular a ideia. Aí no dia seguinte, assim, acho que esse pá rola, parece um negócio que dá pra testar, uma ideia legal. Aí eu já mandei mensagem pra Hannah, né, que a gente volta e meia sai pra comer, falei assim, e aí, o que você acha da ideia? Enfim, aí começou foi daí que surgiu a primeira ideia, assim. Vamos fazer um guia de comida? Topo. Foi isso? Foi literalmente isso. A gente tava no restaurante, ele mandou uma mensagem. A minha irmã falou assim, Oni... o Lucas vai te chamar pra conversar sobre trabalho, né? Eu falei, tá bom. Ela falou, você quer que eu fale? Eu falei, não, eu quero que o Lucas me fale. Tá. Né? E aí, a gente saiu pra almoçar, eu, a esposa dele, minha irmã e eu. Aqui no Bom Retiro, aqui né? no Bom Retiro. E ele falou, eu tô com essa ideia de fazer um guia de restaurante asiático, porque tem muita gente que tem curiosidade, vem me perguntar. Eu falei, legal. Né? Ele falou, eu quero colocar restaurantes coreanos. Eu, legal. Você toma sim. Então não teve dor, mas é porque eu enxergo que as pessoas têm essa dor também em relação à culinária coreana, né? Uhum. Meus amigos brasileiros, japoneses, tipo, que não são coreanos, vêm me perguntar. Quando alguém que nunca comeu comida coreana e pede assim, Hannah, me fala um restaurante bom aí pra eu comer alguma coisa, é fácil indicar? É fácil indicar. Porque tem alguns que são bem raízes, e aí que é um pouco difícil. Uhum. Que eu prefiro ir junto com essas pessoas. Tá. Mas tem alguns restaurantes que são mais clássicos, que eu sei que eles vão ser bem recebidos, que tem um tempero que agrada o paladar da maioria, né? Cardápio português. Então, tem alguns que eu acho que é mais fácil de indicar pra ser o primeiro restaurante. Por causa da logística em si. Exato. E aí eles já pedem indicação também o que comer? Muitas vezes sim. E aí você indica o quê? Então, eu acho que o mais clássico, pela minha experiência com pessoas que não experimentaram comida coreana. Que não experimentaram. Bulgogi. Bulgogi. E torso bibimbap. Torso bibimbap. Tem que ser torso porque tem experiência. Tá. Né? Pode ouvir, mas tem que ser geralmente o torso. O torso é a cumbuca de pedra, pra que a comida venha já quentinha, ter aquele queimadinho embaixo, fazer todo o mise en place na mesa, assim, misturando, né, fazer o show, né? Sim. Eu concordo. Eu fazia isso durante muito tempo. E aí eu pensei assim, muitas poucas vezes alguém foi e não gostou de um bulgogi, um torso bibimbap. Só que eu fiquei pensando assim, se eu fosse... eu comecei a gostar de comida indiana, por exemplo, né? E aí eu comi uma vez um prato e eu não sabia nem como... Se você olha um cardápio do restaurante indiano, se você não decora o nome, é mais fácil não ter descrição. Sim. E você pelo nome. Porque a descrição é tudo muito parecida, né? Muito. Frango temperado com molho curry, não sei o quê. E aí eu pensei, eu vou mandar no Chongga, que é um restaurante buffet. Porque eu pensei, ele escolhe, assim. E o mais legal, eu que percebi que as pessoas mais gostam, e ficava difícil poder dar indicação por causa disso, era os panchan. Gosto muito de bulgogi, gosto muito de torso bibimbap. Isso aqui é a variedade, né? Eles ficam assim, nossa, mas eu não pedi tudo isso. Né? Tipo, não, tá incluso. Tá certo. Aí fica aquela coisa, eu não pedi tudo isso. Não, mas tá incluso. Então me vê mais. Sabe? E até que os restaurantes coreanos começaram a ter que restringir panchan, porque começou a ter um abuso, estorva, né? Que a pessoa acha que, mano, é igual eu ir pra um restaurante e ficar só no curvé lá e ir embora, praticamente, né? E não tiver que começar o pão ali e o refil. E sendo que, assim, os curvé ainda são cobrados num restaurante, né? Os panchan geralmente não são, né? E aí eu pensei, é bom que ela tem tudo. Ele experimenta. Eu falei assim, aí eu comecei a levar na primeira vez num buffet, só que tinha que ir junto. Porque lá no Chongga não tem também. Não tá explicando o que é cada coisa. Etc. Não tem. E aí tem que ir junto, é um saco na primeira vez, porque você tem que explicar tudo. Mas depois a pessoa
Gostei disso. Ah, Aham. cara, você é ousado. Você gostou Sim. já, então, disso daqui? Da próxima vez, a gente pode comer Leva o tal nível, coisa. Sim. A gente... Então era como se fosse, assim, um primeiro estágio. Vamos ver se você passa por essa fase e se você Aham. realmente gosta. Aí tem gente que fica só no tiqui, só no frango frito, não Sim. apimentado. E vai, não, você não gostou da comida coreana. Ah. Já dá pra perceber isso. E aí, beleza. Aí, quando ele te falou do guia, ele explicou o trabalho que dava fazer esse guia? Não. Mas assim, pra ser sincero, ninguém sabia. Tá. Né? A gente começou com uma ideia bem crua, né? E a gente foi. Quando que aperfeiçoando. foi essa primeira conversa? Faz quanto tempo? Foi em novembro. Acho que finalzinho de outubro, novembro. Ah, então saiu super rápido. Super Então rápido. não deu trabalho. Foi isso. Mas assim, a gente realmente não. A gente sabia que a gente teria que correr porque a gente queria lançar em janeiro. Ah, isso essa meta você já tinha. Se não lançasse em janeiro, provavelmente seria só no janeiro do outro ano, então. Não, a gente pensou, assim, o ideal é que a gente lance até janeiro, até porque vai ter a duração de 1 ano, né? Então também Tem uma validade. Guia. ter Sim. a lógica de Tem mais uma ideia do ano completo. ano completo. É estranho começar o ano em fevereiro, né? Tá. E durar até o fevereiro do ano que vem. Apesar de que o carnaval, né? No Brasil, É, o ano é. que vai o carnaval, né? É que ano passado, o ano começou só depois da Copa do Mundo. Exato. Teve carnaval, não. Depois da eleição a gente começa. Depois da Copa depois do da Mundo a gente Copa. começa. E já acabou Mas o aí ano. depois do Natal, né? Que vai ter Natal. Vai ter agora. Natal. Ano passado não existiu, praticamente. Podemos dizer que sim. Mas a gente não sabia o quanto de trabalho que ia dar. A gente sabia que a gente teria que correr, né, contra o tempo, mas tiveram vários detalhes que a gente não esperava. Então, foi a primeira vez que a gente fez algo desse estilo e a gente aprendeu bastante. Se tiver a segunda, acho que a gente vai ter muito Com mais certeza. conhecimento, vai errar muito menos. Tá. Mas Mas teve muito erro? eu acho que erro bola fora, não, mas o que a gente percebeu é que tem pequenas coisas que fazem bastante diferença, né? E como abordar restaurantes, Tá. né? Então Tempo pra isso, né? Pra criar essa parceria, de conversar, explicar a ideia. Sim, entender. Pra donos de restaurante asiático, vocês são corajosos. Exato. Eu acho que é um nível meio hard, né? A gente já pensou no meu hard. E assim, também considerando um pouco do que você falou, desconto pra asiático é muito difícil. Uhum. Então a gente sabe que o que a gente conseguiu aqui, a gente fez um negócio muito foda. Foi incrível. Aí você pensou, você já conhecia a fama das senhoras coreanas de negociação, o poder das adjumas em negociação? Foi por isso que você chamou a Hannah pra entrar, pra poder convencer o pessoal a dar um desconto? Pra mim foi assim, eu já tinha noção de que, putz, nos restaurantes coreanos, chineses, eu não vou conseguir entrar, eu não vou nem conseguir chegar neles e falar, assim, é melhor eu ter alguém pra me ajudar com isso, porque senão não vai dar certo, porque apesar de eu gostar de negociar e tal, tem que ser em português. No máximo em inglês, porque tirando isso... E teve negociação em coreano, então? Sim, teve alguns restaurantes que só falava coreano e... E chinês também, restaurante chinês que só falava chinês. Sim. a maioria dos chineses só falam chinês. E aqui, na verdade, assim, hoje tá nem o Lucas aqui, mas tem mais gente junto por trás desse aqui. Você quer falar das pessoas que estão junto também? A gente tem um time completo, né, aqui. Então tem a Hannah, né, focada principalmente na parte pra ajudar nos restaurantes coreanos. A gente tem mais 2 sócios também pra ajudar nos restaurantes chineses. Então elas são taiwanesas, falam, né, mandarim. Tem uma designer, tem a minha esposa responsável aí pelo todo o resto junto comigo, mídias sociais, e tem uma pessoa de marketing também pra ajudar. Então a gente tem um time completo. Mas inicialmente, né, lá no começo, o principal eram essas 4 pessoas ali que iam conseguir os restaurantes, porque é a base do nosso guia, né? Uhum. Então, alguém que fala chinês, alguém que fala coreano. Eu não falo japonês também assim, mas pelo menos os restaurantes japoneses já falam português. Isso que eu perguntei, tem restaurante japonês que não fala português? Tem alguns, inclusive, mas eles geralmente são pessoas mais novas, né? Às vezes é uma pessoa que veio herdar, sei lá, da família, veio do Japão. Por exemplo, eu vi uma que ela só fala japonês e inglês. Então, pelo menos eu consigo falar inglês com ela, porque ela é mais nova. Então, E conseguiu botar no guia? Conseguimos. Que restaurante que é? Esse é o Casa. Caso? O Caso, então ele tem 3, né? Tem o Lamen Casa, tem o Espaço Casa e tem o Caso Cake. Mas é super antigo, assim. É antigo, mas quem assumiu, acho que é a filha, né? Alguma coisa assim. Ela assumiu e ela é japonesa, né? Eu arrisquei um pouquinho do meu japonês, mas o japonês é básico, assim. Não é um japonês fluente pra negociar. É só um japonês pra fazer as introduções ali. Entendi. Eles têm agora eles têm na Alameda Santos, de Lamen também? Esse daí fechou. Fechou. Acho que na pandemia fechou esse daí. Tá. Eles são só na Liberdade mesmo. Agora, mas
Era uma portinha, agora é um espaço super grande. O caso ele é bem grande, assim, tem os 3 espaços. O espaço caso ele é bem grande, né? E aí o lamen casa que fica do outro lado da rua, ele é um pouquinho Qual que é a menor. diferença de um e do outro? Os pratos que são servidos? O foco é bem diferente, né? O lamen casa é focado em lamen, basicamente. O espaço casa é mais geral, então vai ter desde sashimis, os pratos quentes aos teixocos. E o caso cake é doce, né? Uma cafeteria. Mas tem lamen também no espaço ou não? Não tem lamen lá. Não tem lamen. Entendi. Lamen seria acho que um prato que poderia roubar o lugar do carê nessa lista. Você não acha que é um prato mais símbolo? Acho que sim. E mais comfort também. É que não dá pra fazer em casa toda hora, por isso. É que lá me dá muito trabalho fazer em casa, por conta do caldo. O caldo dá muito trabalho fazer, né? Então, geralmente em casa o que o pessoal faz é mais udon ou algo assim, que é não o se dashi. come em casa. Porque o dashi é um pouco mais fácil de fazer. O lamen, o caldo dele, que é o grande chan, né? É mais complicado de fazer e geralmente o pessoal come mais fora. Mas no Japão é uma febre, obviamente, né? Ainda mais, enfim... Agora no mundo já, né? No mundo. Mas é incrível. Quando vocês pensaram no guia, era uma coisa do tipo assim, o importante é algum restaurante topar, o importante é a gente selecionar, como que vocês escolheram quem que entra aqui? Inclusive o pessoal está com o guia aqui em primeira mão. Ele é um legal, assim, eu achei legal porque ele não é grande, ele é realmente um guia para você poder carregar na bolsa, né? Então, eu imaginava porque assim, pelo tanto de casas que estão aqui, imaginei que fosse uma coisa maior, mas ele é muito legal, porque tem assim o restaurante, o desconto, a recomendação e a recomendação de vocês. Sim. Não é... Tipo, tinha restaurante que... Os restaurantes sabem quais são as recomendações que vocês deram deles? Não. Eu acho que a maioria sabe. E tem algum restaurante que falou assim, nossa, mas dos meus pratos é esse que você vai recomendar? Não. Eles concordaram. No geral, mas a ideia era essa, né? A ideia era a gente recomendar os pratos que... É como se fosse o seu companheiro, né? Pô, é seu amigo asiático, tá indo com você, te levar pra conhecer aquele restaurante, que recomenda? É como se eu estivesse indo com, né, um amigo e falasse, pega esse prato, pô, ele é muito bom, acho incrível. Foi exatamente isso que a gente queria colocar ali. E aí, vocês fizeram uma lista de quem vocês gostariam que entrar? Ou vamos fazer tudo... Se todos os restaurantes quisessem entrar, daria pra ter entrado? Não. Porque é um guia mesmo. É um guia. Então, a gente fez uma lista, uma planilha com todos os restaurantes que a gente conhece, né? Ou que é muito bem avaliado, que a gente precisa conhecer pra ver se faz sentido entrar no guia. Que tá na wishlist. Então, a gente fez... Acho que tinha mais de 200 restaurantes, né? Na lista original, sim. Então, e aí, a gente foi priorizando, né? Qual que a gente tem mais certeza que a gente quer. Então, a gente ordenou de 1 a 4, né? E aí, a gente foi atacando os que a gente mais queria. Prioridade número 1, e a gente foi em vários. E o primeiro que vocês foram, foi sim ou foi não? Nossa, o primeiro que eu fui foi... Eu imagino que os restaurantes... Sabe quando você tem no grupo de WhatsApp, de amigos, você fala... Não é melhor, não é nem no grupo. Você manda mensagem pra uma pessoa assim, vai ter churrasco lá em casa, vem aí. Aí a primeira pergunta que as pessoas fazem é, mas quem vai? Né? Então, se você tem um goal de um restaurante que você quer muito, acho que não, é arriscado você ir dele primeiro, não? Sim, mas eu lembrei, o meu primeiro foi um sim. Teve o primeiro que a gente foi junto. E aí teve o que eu fui separado, lembra? Que eu falei, eu quero ver como que você faz. Lembro. E também foi um sim. Foi um sim também. Mas o primeiro que vocês foram junto não foi o primeiro que você tinha ido ainda? Não. O primeiro que eu tinha ido, na verdade, foi... Eu nem sei se contei com a Hannah, mas era assim, eu tava ainda com essa ideia na cabeça, e aí eu falei assim, vou testar ali, vamos ver se faz sentido. Aí eu tava comendo lá, fui trocar uma ideia, e aí, na hora, assim, sentei, perguntei se o gerente tava, se o dono tava, esperei, conversei, isso aqui, e aí no final deu certo. Deu certo? Que restaurante que foi? Esse, inclusive, foi o caso, foi o do... Entendi. Esse aí foi. Mas tava na sua lista de prioridades? Tava na lista já. Nessa época, a gente ainda não tinha feito a lista de fato, mas tinha uma lista mental, né, dos restaurantes que a gente gostaria. E o seu qual que foi, Ana? Foi o... Não é coreano, o que a gente foi junto é o Moá. Né, na aclimação, aí foi um sim também. E quem que foi falar com o Moá? Foi você que... Porque ela fala bem português. Precisou você falar? Não. Porque ela é um contato, né? Ela é irmã de um amigo. Já tinha... Tá, ok. O que facilitou muito, assim. No Moá, vocês recomendaram o quê? Nossa, eu vou usar uma colinha. Tá, manda bala.
Se de repente os donos do Moá estiverem ouvindo esse restaurante, esse podcast, aliás, qual que foi a sua recomendação? O Kalbitim Kalbitim, ok. é bem gostoso Não, sim, lá. O Kalbi e o Hemulpajon. Hemulpajon, tá. Aham. A minha recomendação lá, gente, é o Korigomtan. Ah, eu nunca Qual que é esse experimentei. daí? É uma sopa de rabada, de rabo. Uhum. Nunca comi esse, hein? Gente, assim, é uma sopa já que não é tão fácil de achar hoje em dia nos restaurantes Sim. coreanos. Mas de lá... Tanto que, assim, se a dona tiver ouvido, eu falo, eu sei quem tá falando. Só ele É a pessoa que sempre pede Korigomtan. Você não vai comer Korigomtan hoje? Praticamente é isso. Porque realmente é... O que pra mim é o comfort food coreano, eu até falo aqui em vários episódios, são as sopas coreanas. Sim. Eu falo que na hora que o mundo descobrir as sopas coreanas, ela vai roubar o lugar dos lamen. Sabe? Sim. Porque Mas são muito boas. pra mim é o que representa o lamen pra culinária japonesa são as sopas. E o Korigomtan é uma delas, entendeu? Que é uma sopa difícil. Inclusive tem um episódio no Netflix, O Sabor da Coreia e um Prato, né? Sobre sopas, Só né? sobre sopa, por causa eu disso. vi esse daí. É muito legal. E aí vocês foram junto no Moá, aí você viu como ele fez, viu que deu certo, e aí então agora a minha vez de ir sozinha. Sim. Aí você foi aonde? O meu primeiro não foi um coreano, foi o Yong Dim Sum Bar. Ah, tá. Você já tinha ido comer lá também? Já, eu tinha gostado. Tá. Eu fui, inclusive, com a esposa dele. Tá. Antes do guia, né? Eu nem sabia que um dia teria o guia. Mas a gente tinha ido lá, eu gostei. E eu fui lá e conversei com E o dono é asiático? Ele é asiático. O restaurante fica em Pinheiros. Aham. Ele é asiático. É que ele é tão bonito que eu achei que o dono não fosse asiático. Mancada. Mas ele é asiático. E ele também teve a ideia de, putz, não tem lugar de dim sum. Não tem. Em São Paulo, no Brasil, né? Não tem. Não tem. Nem E é nos- incrível, por nem- sinal. nem- Isso é muito bom. Mas assim, nem entre os chineses eles não conhecem. Tem entre os chineses os que eles vão pra comer os dim sum. Aqui Sim. não é o mesmo que eu já comi nos Estados Unidos. Sim. Que Aí lá fica- é uma febre, né? Então, eu fiquei pensando se não é uma comida adaptada americana, porque os chineses que fazem aqui, dá pra ver que é muito chinês o restaurante, Sim. mas é um pouco diferente, né? É diferente. É que a China é gigante, né? Então, assim, tem muitas regiões, coisas diferentes. Aí eu não sei, né? Não tenho propriedade pra falar sobre isso, mas acho que devem ser... Os restaurantes que a gente vê aqui são de lugares diferentes, né? Por isso que a gente tá acostumado com aquelas porções zonas e tal. Aham. Sim. Acho que esse é o... Aqui tem, por exemplo, tem o Figueirinha que fica na Liberdade, que ele faz os dim sum, só que Sim. o dele é muito bom, eu gosto, mas não tem aquele caldinho dentro que costuma ter nos americanos que servem, né? E esse com caldinho se chama Xiaolongbao. Então ele é Aham. específico e tem o caldinho dentro. E tem uma amiga que é dona do restaurante do East Kitchen, né? E ela falou, é muito difícil de fazer o Xiaolongbao. Tipo, o processo de fazer igualzinho é bem complexo, né? Mas tem no... Tem no guia? Tem, tá Ah, lá. que Vai lá, ótimo. aproveita. Entendi. E no East... no Young Dim Sum que você você chamou, queria explicar o guia e topou. Topou. É. Aham. E aí, porque acho que o bom é que você dá liberdade pro restaurante dar o desconto que ele quer no que ele Sim, quer. Sim, então tem essa parte da negociação, né? O que faz sentido pro restaurante, né? E o que vai valer a pena pro cliente que vai comprar o guia, Uhum. né? Então a gente incentivou as pessoas a darem bons descontos, mas sempre falando, mas não pode ser uma coisa que vai quebrar o restaurante. Tipo, não é o que a gente quer. Entendi. Né? A gente quer ajudar, né? A gente quer ajudar. Então, a gente tentou sempre equilibrar o que faz muito sentido pro cliente e pro restaurante. E teve alguns restaurantes que falaram, putz, eu não consigo dar desconto, né? A gente não tá em condição que a gente consiga oferecer desconto. Então, a gente fica triste, mas, ao mesmo tempo, putz, a gente não consegue forçar o restaurante a dar um desconto que eles não consigam oferecer. Mas o guia, vocês que tiveram todo o trabalho de fazer o guia, né, o trabalho de ir comer em vários restaurantes, O trabalho, né? De ter que Trabalho. É quando mistura, né? as coisas. o seu ganho é só com a venda do guia ou vocês ganham também com como é que fala? Com o desempenho dos restaurantes, alguma coisa assim? Não, é só com a venda. Não. Assim, a parceria é bem uma parceria de... O restaurante não precisa pagar nada, né? E a gente quer ajudar a divulgar o restaurante. E do nosso lado, a gente também não paga nada pra eles. A gente fica com a receita do guia. Mas a gente também fica com os custos de tudo que a gente fez. Entendi. E acho que é importante para o restaurante saber a tiragem do guia, então, por exemplo. O pessoal, quanto mais vir, melhor, não tem problema.
Alguns restaurantes perguntaram sobre isso, mas eu era bem transparente, assim, a gente não sabe exatamente quando a gente vai vender, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo. Não, mas por exemplo, quantos vocês produziram logo de cara? Então, a gente produziu uma quantidade ali bastante alta, né, 500 mil guias, mas a gente pode produzir mais, né, não tem problema. Se vender tudo, não teria problema fazer de novo. Não tem problema fazer de novo. No restaurante assim. não é um problema muita gente ir, então... A princípio não, mas óbvio que acho que se a gente vai vender 1 milhão de guias, acho que eles vão ficar preocupados, né? Porque pô, vai lotar, vai ser uma experiência ruim pros restaurantes, porque vai ficar um monte de fila e tal. Mas no geral, né, na quantidade que a gente pensa ali, acho que não é um problema. O que eu pergunto no sentido de se eu compro o guia e eu vou usar o desconto, eu preciso me sentir mal por estar usando o desconto? Eu preciso me sentir né, sabe? Nesse sentido. Com certeza não, com certeza não. Para os restaurantes, a gente garantiu, né, quando a gente estava conversando, que a gente queria que fosse uma coisa vantajosa para o restaurante. Porque no final, né, a gente vai vender o guia, mas a gente também queria, né, a nossa missão é difundir de fato essa culinária asiática, os lugares, né, os restaurantes, para as pessoas conhecerem mais e o desconto ele tem que ser para isso, para ser esse primeiro incentivo. E tanto que é por esse motivo também que a gente escolheu, né, no nosso guia, ser um desconto uma vez só. Tem outros guias que você pode usar mais de uma vez o desconto, mas no nosso caso é uma vez só, porque se você gostou, então volta lá sem desconto, você sabe? volta sem Ajuda a dar desconto. suporte pro lugar, sabe? Que é difícil ter um restaurante, né? Então... E teve alguns restaurantes que queriam dar um desconto muito alto e a gente foi contra. A gente falou assim... E assim, é bizarro porque a gente tá cuidando do guia, né? E nosso interesse é ter o máximo de desconto possível, mas a gente pensa, a longo prazo, isso por um ano, né, pô? Pode ser ruim. Né? E a gente tem essa visão que não necessariamente um restaurante é obrigado a ter, né? E a gente já recomendou contra. Não, ao invés desse desconto, vamos diminuir um pouco, né? Tá. Você vai tomar prejuízo, né? Toda vez que um cliente vier, porque a gente não quer isso, né? Que você tome prejuízo toda vez que vier alguém, porque você vai querer que as pessoas não venham, É igual o Groupon, vocês lembram do Groupon? Sim. Porque, assim, quando começou, eu fui uma vez num lugar que a gente... Tinha uma pizzaria perto da minha casa, que fazia assim... Eu morava na Moca, o pessoal que mora na Moca deve lembrar, na Paz de Baixo tinha uma pizzaria que a fila fazia volta no quarteirão. E os quarteirão na Paz de Baixo são muito grandes. Não é um quarteirão qualquer. Do Bom Retiro. Sabe? E eu falei, nossa, essa pizzaria deve ser muito boa. Deve ser muito boa. A gente nem sabia o que era. Aí um dia foi eu e minha esposa. Era um rodízio. Normal, preço normal. Achando, assim, não é caro, não é barato. Mas pela comida que tá oferecendo é caro, porque a pizza é muito ruim. Pô, Moca, barro italiano, pizza, cheio, deve ser ótimo. E aí a gente descobriu que a gente era os únicos otários que tava lá que não comprou o Groupon. Entendeu? Tava todo mundo lá pagando metade. Aí eu pensei, nossa, mas mesmo pagando metade desse preço que eu tô pagando assim, não teria vindo. Né? Mas... Sim. E aí eu percebi que tinha vários restaurantes numa época que eu me sentia assim, pô, eu sou o único otário aqui que não pagou o Groupon, que não comprou antes, né? E aí eu percebi que, assim, são poucos restaurantes que conseguiram durar com o Groupon, né? Eles encheram né, o Groupon, o Peixe Urbano, todas essas compras coletivas, né? Porque eles imaginavam que ia ajudar a divulgar, só que o restaurante, ele entra numa bola de neve sem saber, né? Tipo, ele acha que ele tá só girando dinheiro, mas ele não tá realmente ganhando, né? Porque... A margem não é muito boa, né? E é exatamente isso pra gente assim, que eu enxergo, né, no restaurante. Acho que pra o desconto fazer sentido, ele tem que ser bom. Bom o suficiente a pessoa querer voltar lá sem um desconto, porque o valor, né, de um cliente, já pensa no LTV, né, o valor do cliente ao longo do tempo, eu voltar, né, por vários anos seguidos, é isso que vale a pena pro restaurante, né? Então, a comida tem que ser boa, e por isso que o desconto, né, do guia é exatamente pra você conhecer os restaurantes bons, lugares legais de você, experiências bacanas, pra você querer voltar depois. O desconto é em cima de um prato específico ou é em cima do dia, horário? Como que funciona geralmente? A gente negociou por restaurante, o que faz sentido pro restaurante, né? Então tem restaurante que falou, é que de fim de semana já fica muito lotado e se vier mais gente, tipo, a experiência vai ser negativa, que vai ter que pegar muita fila, né? Então a gente tentou distribuir, né, para as pessoas conseguirem ir até o restaurante e conseguir usufruir da melhor maneira possível. Tá. Mas tem restaurante que o desconto é em cima de um prato específico? Tem. Por exemplo, o Aizome, né, o restaurante ali da lista, o desconto é em cima do Yumeseto, que é um prato, um teixoko, né, um set, um conjunto, é específico em cima desse prato. Tem outros que não, 50% de desconto no segundo lamen. Então um lamen geral, ou R$25 de desconto
no rodízio, né? No Chosun Galbi, por exemplo. Então, Tá. é uma... Tem mistura. desconto no Chosun Garbi? Uau! Sim, Uau! sim. Tá, ei, Laia. E é engraçado porque o primeiro episódio que a gente foi pro ar esse ano foi com o fisiculturista Vitor An. Aham. E eu pensei, o primeiro episódio não tem que ser sobre minhas metas de emagrecer, vida saudável. Cara, e a gente já tá sabotando em um mês, legal. Mas vale a pena por um bom motivo. É incrível. Por um bom motivo. E tem algum restaurante cujo desconto no prato é diferente da recomendação de vocês? Isso é uma coisa que chegou e falou: nossa, nesse restaurante a gente vai recomendar esse prato, mas vai dar desconto em outro? Chegou Eu acho que já passou pela minha cabeça, é uma coisa que eu preciso pensar, mas na hora de escrever as descrições, bateu o desconto, não teve nenhum. Ai, nossa, que, tipo, não tá dando certo. Tá. Né? Mas porque a maioria tá dando desconto Não em um prato. não em um prato específico. Tem alguns que, você leva o panchan set de graça ou uma sobremesa, né? Então, Entendi. não genérico, assim. Aham. é mais genérico. Que seria, assim, eu acho bom, É. porque agora eu fico na minha dúvida, assim, que tipo de desconto eu gostaria de ganhar no Moá, onde eu só como Kurigontan? Um desconto que me incentivasse a experimentar um outro prato, Sim. pra poder falar assim... Porque, sabe, depois que você tem filho pequeno, assim, é tão difícil você ficar saindo, e aí você já tem na cabeça, nossa, eu vou no Miguel comer Kamjatá, é o que eu mais gosto, comer Muito lá. bom. Uau. Só que eu precisava de um incentivo dos outros pra poder experimentar alguma outra coisa, porque senão eu vou comer só Kamjatá. Sim, a gente deu em média que 3 recomendações por restaurante. Então, se eu tivesse colocado no Moá o Kurikontan, teria mais 2 pra experimentar, pelo menos. Entendi, entendi. Mas lá é 50% de desconto no segundo prato, então você pode pedir o que você Ah, pede. tá. E aí você vai com sua esposa e seu filho, e aí a entendi. conta vai ser mais reduzida. Entendi. Muito legal. E ele é um guia de restaurantes asiáticos. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta que talvez possa constranger. De certa forma, comida árabe é a Ásia. Entrou? Não entrou, e aí, assim, é uma mistura de coisas, né? Mas principalmente pela questão de tempo e pela questão de proximidade, né? Então... Teria que chamar mais um sócio árabe pra poder entrar. E conhecer também, né? No final das entendi. contas. E acho que foi mais, assim, é uma comida asiática, mais leste asiático de fato. Aham. Originalmente a nossa ideia era trazer mais vietnamita, tailandesa, mas... Não tem tanta opção. E acho que talvez deve, assim, com certeza menos que japonês, coreano, mas a gente não conhece tanto, então isso é um primeiro, acho que é uma primeira barreira, e não tem essa proximidade da colônia, querendo ou não, mesmo sendo japonês, né, conheço a Hana, que a colônia era próxima, amiga, estudei com muita gente, né, taiwanês, chinês, então acaba sendo um pouco mais então fácil. teve uma preocupação de indicar aquilo que vocês realmente conhecem. Essa e foi que a vocês... preocupação desde o começo. A gente não queria indicar lugares que a pessoa vai e ela vai assim, nossa, tipo, zoado, sabe? Não gostei, tipo. Mas tem assim, né? vocês foram em todos que estão aí? Sim. Sim. Não individualmente, cada um em todos, mas das pessoas, né? Dos sócios que estão. Alguém pelo menos foi. Sim. Caramba. Então a gente prezou muito pela qualidade das recomendações, porque não adianta a gente vender um guia com restaurantes que a gente nem gosta ou que nunca Nem foi. conhece. Entendi. Porque isso quebra a confiança com as pessoas, né? E a gente tem essa missão de realmente difundir a culinária asiática de qualidade, né? Então não é qualquer restaurante que a gente quer colocar, né? A gente realmente pensou, putz, a gente não quer diminuir a barra, né? E colocar restaurante que só pra preencher número. Não, a gente quer colocar restaurante que a gente de fato gosta, né? E nossos amigos também gostem, né? Pelo menos é um bom indicador. Até porque gostos são diferentes. São diferentes. Sim, a gente tem que ser amplo, óbvio, né? Às vezes tem lugares, eu não sou super fã, mas, converso, ou os outros gostam. Então, beleza, sabe? Acho que tem uma. Não é, subjetivo. talvez não seja. A gente não tá querendo aqui abordar que é bom ou ruim, mas é o que vocês. Sim. Tem prioridades para outro lugar para indicar. Sim, Exato, e também tem o fator inicial de apresentar restaurantes que não é todo mundo que conhece. Poucas pessoas conhecem, né? E no Bom Retiro tem muitos restaurantes que são menores, né? Que é frequentado por vários coreanos, mas o Lucas nunca ouviu falar. E né? esses lugares entraram? Entraram. Eles... Porque às vezes eu lembro que uma vez um amigo meu levou... Não vou nem falar qual é o nome do restaurante. Uma vez um amigo meu levou não coreanos em um restaurante coreano. E o pessoal amou. E a dona é simpática. Ela fala português com um pouco de sotaque, né? Mas ela entende. Aí o pessoal...
terminou a noite lá, porque além de comer, é um lugar que você pode beber, foi lá falar com a dona, assim, nossa, a gente amou esse restaurante. Ela, obrigada. Nossa, a gente gostou muito aqui, muito obrigada. A gente pode voltar? Não pode. E aí, hoje esse restaurante é, tipo, assim, ela quis dizer, não pode vir sozinho. Sim. Se você vir com alguém, ok. Sim. Né? Mas Só me dá trabalho. hoje dá pra ir sozinho também. Uhum. Mas naquela época, isso é uma história de quase 15 anos atrás, né? Sim. Outra época. Outra época. Tinha isso. Mas aí ficava imaginando se eles eram, se os restaurantes coreanos... Acho que eles enxergam que tá na hora de se abrir, né? Pra Eu fora acho da que comunidade. sim. Tem alguns restaurantes que não, realmente falaram, não, a gente não quer, a gente quer continuar só com os nossos clientes e tá ótimo. E eu acho E tudo bem. né? Quer dizer que ele tá sobrevivendo bem só com isso. Só que tem muitos restaurantes que falam, tem muita gente que tem interesse, só que não necessariamente os donos de restaurantes são bons em marketing, Tá. né? E é uma das coisas que a gente tá oferecendo, a gente entende mais de marketing, né? A gente consegue ajudar a trazer novos As clientes pra fotos foram vocês que fizeram? Ou o restaurante que deu as uma fotos? mistura. É uma mistura. Tinha restaurante que já tinha fotos. Já Sim. tinha. E aí quando não tinha, ou a foto não tava legal, você falava assim, deixa que eu tiro a foto. Eu vou ir comer, a gente tira a foto. Sim. Entendi. Então, mas a foto do prato é a foto que serve ou a foto que foi feita pra foto? O prato que foi feita pra foto ou é o prato do jeito que realmente se serve aqui? Se a comida que tá aqui no guia, eu vou receber desse jeito. Isso é tipo um hambúrguer McDonald's construído. Ou se vocês receberam uma coisa diferente só pra ir pra foto. Não, a princípio eu acho que a comida como ela é servida, assim. A gente não teve nenhum tratamento especial ali de vamos colocar um palito de dente no meio pra deixar bonitinho, assim. Não teve isso. E vocês comeram depois de tirar a foto? Obviamente, né? Não Sim. pode fazer não pode desfeita, né? Entendi. Tinha dia que eu almoçava 2 vezes, jantava 2 vezes. Sim. Essa parte difícil você chama a gente, tá? Agora a gente já sabe. O guia tem prazo de validade pra você usar. Ele válida até esse ano, é isso? Até final do ano ou começo do ano que vem? Na verdade, ele vai até o dia 21 de janeiro de 2024, que ele vale exatamente um ano. Então a gente vai lançar no Ano Novo Lunar, no Ano Novo Chinês, no dia 22. Amanhã, na verdade. Na verdade, quando esse episódio for pro ar, ele já vai ter já foi lançado. E vale até o dia 21 de janeiro do ano que vem. Então você tem um ano pra ir em quantos restaurantes? 47. Seria um por semana, praticamente. Um por semana. Uhum. Tá. E a gente quer incentivar isso, sabe? Aproveite. Uma vez por semana dá pra comer fora. Dá. Vai ter feriados, a pessoa não vai estar em São Paulo e a gente perdoa, só que vai ter... Mas aí almoço e janta, dá pra ir. dá pra ir. O guia custa quanto? Tá custando agora... na verdade, quando eu vou lançar, né? Vai estar custando 160, 159,90. Esse é o preço cheio dele. Esse é o preço cheio. Se você pagar no Pix, tem um pouco de desconto ali no site. Tá. Então, tem que ir em quantos restaurantes pro guia estar pago? Mais ou menos, você tem essa ideia? Em média, uns 5 a 6 restaurantes, você... Se eu for em 5 ou 6 restaurantes no ano, o investimento que eu fiz no guia já tá praticamente pago. Sim. E eu ainda tenho um guia que vai me indicar as indicações, lugares. Você tem suas recomendações ali, é mais fácil. Você tem, inclusive, pra quem compra o guia, tem acesso no Google Maps, você pode ver na cidade todos os pinpoints ali dos restaurantes, pra você saber onde que eu vou hoje, tô aqui perdido. Então você compra esse guia, você pode quebrar a sua promessa de emagrecer, mas você vai cumprir a outra de guardar dinheiro. Com certeza você vai economizar. Se essa é a sua meta do ano, economizar ali, ó. Entendi. E qual foi a... Tá, lógico que comer é a parte mais legal de fazer um guia desses, né? Mas assim, na hora de elaborar, por exemplo, as indicações de restaurante coreano, é só a Hannah que indica, por exemplo? Sim. Porque você tem autoridade pra poder falar, é você que indica. Exato, eu tenho esse poder. Exato, inclusive era assim, às vezes algumas pessoas falam assim, tem um restaurante coreano, o que você acha dele entrar? Eu falo assim, legal, mas eu não decido sobre isso, hein, porque eu não tenho essa autoridade pra decidir, porque realmente, não sou eu que tô responsável. Pra fazer o filtro dos restaurantes que participam. Teve restaurante que ficou sabendo do guia, entrou em contato ou deixou entrar? Por enquanto, eu acho que não. Teve um que ele mandou no Instagram pra gente, que você queria entrar e tal, e conversando com os restaurantes, a gente descobre que tem muitos donos que são amigos. ou são amigos ou são donos de outros restaurantes e tal, e aí aconteceu isso. Isso aconteceu bastante.
Entendi. E aí, quando é restaurante japonês, você que foi a palavra final pra poder indicar? É, E no chinês, as nossas chinesas. E no Wok Paradise, quem que dá a palavra final, então? Ou no Tanka, que tem tudo. Ou no Tanka, por exemplo. Foi meio uma mistura, assim, no final. Mas... Mas o importante é que todo mundo topou que foi... Cara, eu adoro o Wok Paradise, sabia? Eu acho... O custo-benefício é muito bom. Vale muito. A minha esposa gosta porque ela gosta de hot roll, ela gosta... eu falo que ela gosta de comida japonesa, que não é a melhor parte da comida japonesa. Sim. Ela gosta de salmão. Mas eu acho a comida chinesa lá muito boa. A parte da comida chinesa que eles fazem lá. Eu só vou lá e só como salsão, quiabo, pra você ter uma ideia. O salsão e quiabo deles assim, são sensacionais. Incrível. E o lugar, assim, é muito prático, né? Sim. Ali no Shopping Paulista, você tá lá no cinema, vai lá. Se minha mãe ouvisse esse podcast, entendeu? Você vai me xingar, porque no podcast eu costumo falar minhas ideias, assim. Eu falo, por que você contou suas ideias? Tipo, guarda pra você fazer e você ficar rico. Eu imaginava, assim, um Wok Paradise de comida coreana, eu acho que ia dar muito certo, porque cada item que tem lá seria um panchan. Então você evita o desperdício quando você vai no restaurante coreano de pôr um monte de panchan e sobra, Sim. porque você vai justamente pedir exatamente só o que você quer. E as opções que você pode fazer e deixar aquele tablet lá super pesado de tanto arquivo é muito grande, Sim. entendeu? O Wok Paradise, gente, é um restaurante que fica no Shopping Paulista, ele fica no andar do cinema. E acho que é 90 e pouco. O desconto lá é quanto? Você sabe? Vocês lembram mais ou menos? Tá por ordem alfabética ou tá por ordem alfabética? Então por isso que vocês conseguem achar rápido. É mais assim. fácil. Quando sempre que vocês pegavam o guia aqui, eu ficava assim, nossa, até ele achar o que eu tô falando agora. No Wok Paradise você ganha uma sobremesa pra cada rodízio que você pedir na mesa. Inclusive, se você forem mais gente, esse é um Eles dos têm descontos sobremesa? que valem pra mais Tem, gente. e é gostoso. Mas que não faz parte do rodízio, porque no rodízio mesmo tem banana. Tem... Achei banana caramelizada, né, no rodízio, mas tem, além do... Que legal. Olha, não sabia. Eu já completei 2 cartelas de lá, do Wok Paradise. Nossa! Caramba. Mas é porque eu levo a família toda, são vários carimbos. Não sozinho. A família toda que eu digo também não é muita gente. É a minha esposa, às vezes o meu irmão, meu filho. O Wok Paradise, ele tem aqueles cartão de, vem 10 vezes, a 11ª. Acho que agora do começo eram 10, agora são 12. Tem que ir 12, aí você ganha a 13ª, né? E ele serve um pouco de tudo e você escolhe pelo tablet. Sim. Tem algum restaurante aqui que ninguém conhecia e alguém indicou pra vocês botarem aqui? Nossa, acho que teve, mas De coreano não tem, acho que se tiver são dos chineses. Ou seja, chinês ou japonês. Ou seja, a Hannah foi mais eficiente na parte dela, então. Já conhecia todos os restaurantes coreanos. Não é outro nível de food É que eu sou bem food, eu gosto de conhecer. Mas vocês são tão magros que eu não consigo imaginar que... Desculpa, vocês vieram no lugar certo pra falar do guia porque vocês não passam credibilidade de que vocês forem comer nesses lugares. Como assim? Tem que ser alguém como eu, que chega assim, gente, esse guia aqui realmente vale a pena. Mas um dia que você não foi com a gente comer, aí você vê o nível que a gente come ali. Nossa, algum restaurante que ninguém tinha ido. Pub Karaokê é um restaurante asiático? Eu já passei em frente, assim, eu não sabia. O Pub Karaokê, na verdade, ele é o karaokê que fica dentro do Izakaya Omoide Sakaba. Tá. Então ele é... E isso é um negócio até... Mas o Omoide Sakaba também tá? O Omoide Sakaba tá. Ele é famoso... Takoyaki, indicação? O Takoyaki, não coloquei a indicação. O do Omoide eu coloquei, acho que foi... Nossa, tem tanta coisa boa lá, né? É difícil de lembrar qual foi a que eu escrevi. Eu coloquei a Lula na chapa, muito boa. O Gyutan, Izakaya. Se você vai no Izakaya... Não falo o que é Gyutan. Tá, a gente só vai e come Gyutan. É bom. Fala, Gyutan, eu já tive problemas assim. É incrível. E lá é bom bonitinho. Vem numa grelhinha assim. Nossa, é muito bom. Nossa, é uma delícia. E o Butano Kakuni, que é uma... Que é bem panceta. A panceta. É pra... Izakaya, assim, né? Eu amo Izakaya, lugar de comer porção... É isso, assim. O Gyutan, gente, é língua bovina, né? Se você pode ficar assim, nossa, mas vou comer língua. Eu já levei muita gente pra comer sem falar que é língua, come, nossa, que carne boa, gostosa. Que é? Aí depois a gente fala assim, é língua. Mas é que tem esse preconceito. Tem muita coisa que tem esse preconceito e é legal você experimentar realmente abrir. E a ideia do guia também é essa. É tipo, tá afim de ousar um pouquinho mais, tá afim de ir numa coisa um pouquinho diferente? Isso vale a pena. Porque, é incrível, assim, é incrível. Tem muita coisa que você não conhece, que tá fora. Mesmo eu, né? Eu japonês, vindo comer restaurantes coreanos, tem um monte de coisa que eu não conheço. Antes eu também só comia bulgogi, e era isso, assim, samgyeopsal. E aí agora eu experimentei sopas. E aí você assim, nossa, é incrível, você abre a cabeça
é outra coisa. O que pode falar, A né? ideia é aumentar o leque, né? Uhum. Dos pratos que as pessoas podem pedir. E a gente colocou restaurantes que, assim, são mais clássicos. Só que a gente também colocou alguns que tem os pratos diferenciados, né? Então tem o Mupio Takpar, né? Então, pé de galinha. Você recomendou takpar? Eu recomendei. Você come takpar? Eu amo. Ah, é? Eu fui lá experimentar com Com ela. osso? O que tem no Pub Cheers não tem osso. É desossado já? Desossado. Tá. Mas eu gosto dos dois. Eu gosto de Takpar é pé de galinha, pessoal, pra quem não conhece. E eu amo. Então, assim, tem diversas opções. Pessoas que só gostam do tradicional Aham. e tá tudo bem. E alguns pratos mais ousados. Sim, takpar é um deles. E Takpar vale a com pena. osso eu não consigo comer. Sem osso, ok, vambora, dá pra comer de boa. Mas com Bebe osso... bastante. Acho que é uma das poucas coisas que... E ainda é um bloqueio que eu preciso vencer, assim. Eu sei que a culpa é minha, na verdade. Porque todo mundo gosta, Não, a é uma culpa delícia. é minha. Tem até takpar. Que legal. Você como a autoridade na comida japonesa aqui nesse guia, o que a gente... Por exemplo, quando eu vou pro restaurante coreano e vejo o pessoal comendo bulgogi, torsope, bibimbap, eu falo assim, eles estão ainda começando. O que... Aí quando eu vejo alguém já pedindo algum kamjatá, algum ensopado, eu falo assim, esse cara aqui já tá num outro nível. Não, nem meu ainda acho... Pois, aí eu aprendi no passado, foi... Eu acho ainda assim, comer é fácil, gostar já é um pouco mais difícil, porque eu nunca achei que Demian fosse uma coisa meio sem gosto. Mas depois que eu comecei a perceber que pelos meus amigos, quando comem, eles falam assim, não tem muito gosto, só vinagre, né? Depois que eu entendi que as sopas e os caldos coreanos, eles são muito, como é que fala? Sutis, né? Pra você poder sentir alguma coisa. Quando você entra no restaurante japonês, você vê lá eu comendo tal prato, você, esse cara aqui ainda é um beginner, ou, não, esse cara realmente sabe o que tá comendo. Tem alguma coisa que a gente costuma fazer num restaurante japonês? Não sei se é restaurante japonês, mas assim, a maioria das vezes que alguém fala assim, fui no restaurante japonês. Onde você foi? Aí eu falo assim, fui no rodízio. E aí comi sashimi e sushi, tipo, sushi de cream cheese. Aí esse pra mim é o beginner, assim, tipo, beleza, aí tá conhecendo, aí tá entendendo. Mas rodízio em si também, só por ser rodízio também, ainda tá pra falar isso também? Acho que não é pelo ser rodízio, mas é que geralmente, né, no rodízio o que mais vale a pena são de fato os peixes, né, pelo valor que você tá pagando. Se você vai no rodízio pra comer os pratos quentes, no geral não vale a pena. E é um ciclo, né, no final das contas, porque como não vale a pena, então a maioria das pessoas pede o peixe e tal, então fica meio nisso. E que eu amo sashimi, mas pra mim a culinária japonesa ela é muito mais do que os pratos frios, né? Então tem as sopas, tem a parte dos pratos quentes. Então, no geral, acho que tem isso, mas em um restaurante, de fato, acho que quando você vai no restaurante é bem variado, né? Porque hoje em dia, você vai no izakaya, por exemplo, tem de tudo. É difícil olhar uma pessoa assim, aquela pessoa é beginner pelo prato, mas o que mais dá pra perceber que a pessoa ainda não sabe é quando ela olha aquele cardápio e não entende nada e fica olhando, tipo, 10 minutos e não tem ideia do que pedir. Inclusive, num dos restaurantes que eu fui tirar foto, tava eu lá, né, esperando as comidas, tirando as fotos. Então, você tá no balcão, que o negócio de izakaya é sentar no balcão, conversar com as pessoas ao redor, conhecer gente, beber uma cerveja e tal. E aí, eu vi do lado, sentou um casal, né, de brasileiros, e aí, foi exatamente isso que aconteceu. Eles olharam aquele cardápio e claramente não tinham ideia do que pedir. Assim, tinha um monte de porção, um monte de nome estranho. O que é isso? Gyutan, Butano Kakuni, que essas coisas assim. E aí eu fui lá e conversei. Comecei a falar, inclusive, do guia, comecei a ajudar eles a escolher. E aí eu falei assim, se vocês ainda não conhecem, pede esse prato, tem os pratos aqui. O que vocês gostam? Vocês gostam, sei lá, de berinjela. E aí, geralmente, o sentimento é esse. Quando a pessoa olha para aquele cardápio e não tem ideia do que pedir, esse é tipo, a pessoa ainda Isso é uma coisa que você gosta de fazer? Ajudar a escolher? Gosto, eu gosto. Sei lá, eu sempre gosto de conversar, de falar com essas pessoas e de entender o que elas querem, o que elas estão buscando. E falar assim, esse prato é super gostoso, vale a pena. Eu sempre... A minha mãe, ela tem um paladar de gente velha. Então ela gosta de pratos mais, assim, não tão extremos. Leves, né? E aí uma vez eu fui pra França com ela fazer... trabalhei com confecção, né? Então eu fui fazer pesquisa de moda lá na França. E aí, hoje não sei como tá, mas na época só tinha um restaurante coreano perto do circuito das pesquisas. E a gente foi almoçar lá, né? Porque nos primeiros dias é super pauleira. Você vai pra fazer a pesquisa, você conseguiu fazer bastante pesquisa nos 2 primeiros dias, e no terceiro você faz um ritmo mais leve. Então nos 2 primeiros você come o que tiver na hora. Aí no terceiro dia, no último dia, vamos agora comer uma comida coreana, então no almoço? Vamos.
A gente entrou no restaurante coreano na França, pequenininho, e só tinha francês, né, lá. Aí a gente imaginou, o pessoal aqui deve estar comendo bulgogi, bibimbap. E minha mãe foi lá e pensou assim, eu queria comer um tenjantiguel, uma sopa de miso. Uhum. E quando ela entrou lá, ela viu os franceses comendo assim, tipo... Eu não esqueço, era uma pessoa que pediu um odinho apocum, né? Que é um refogado de lula com molho apimentado. E ela misturando o arroz no molho, sabe? Comendo igual, como se deve comer de verdade. A minha mãe olhou aquela cena... Aí a gente sentou, ela ficou assim, ela não parava de olhar a cena, assim, ela ficava olhando. Aí eu falei assim, o que a gente vai comer? Ela pegou o cardápio assim, podetigé. Podetigé é uma caldeirada, é um prato que você não se come no almoço normalmente, né? E é um prato que não é um paladar dela, mas ela pensou assim, eu preciso mostrar aqui que eu sou mais coreana do que esse pessoal. Foi o que ela, foi mais ou menos isso, entendeu? Comida tem aquela coisa assim, o que é meu, o que é nosso. Até falei pra minha esposa também, ela adora postar foto de comida. Então, tanto que o Instagram dela era só foto de comida, ela fez um outro só pra poder postar foto de comida. Assim, ela não tem interesse nenhum em ser influencer, food, blogueira nem nada. Mas é porque ela gosta de tirar, então ela tira. Sim. Então, a gente vai comer, você tem que esperar ela tirar a foto, pra depois poder mexer no prato, todo aquele ritual. E aí eu falei, né, do tipo, ela não... Como esse perfil é aberto, ela não gosta de ficar fazendo, assim, avaliações. Então, sutilmente, as pessoas vão perceber que quando ela gosta muito, ela coloca uma hashtag Bel recomenda, alguma coisa assim. Mas se não, não. Sutil, até porque eu olhava, assim, postagem de pessoas, amigos, postando uma coisa, quando eu falo assim, o melhor não sei o que eu já comi. E aí, às vezes dá a impressão de que você tá menosprezando. Como assim, esse que você comeu é o melhor? Você não comeu esse. E aí começa a criar uma disputa meio desnecessária, né? Mas aflora, não tem jeito. Vai acabar te provocando, né? Com certeza. O guia pra você comprar, como faz? Tem o Instagram de vocês, que é o @guiaumami. Só que aqui tá com Guia Umami tudo junto. Só que eu acho que é com ponto. Não tem um ponto? @guia.mami. De fato, tem um no ponto. livro tá faltando só o ponto. Então, quando... mas ninguém vai pegar o livro sem conhecer o Instagram. Não faz sentido então o que eu ia falar agora. Porque eu ia falar, se você pegou o guia e veio atrás, o Instagram correto, na verdade, mas não tem problema nenhum. Dá pra... Passa sem problema. É @guia.mami e lá tem o link do site, que é www.guiaumami.com.br, pra você poder fazer a compra, é isso? Isso mesmo, é. Não vai ter vendendo em algum lugar físico pra poder comprar? A gente tá pensando nessa ideia, mas ainda não tem nada definido, né? Como vocês perceberam, a gente começou isso tudo muito rápido. Até porque seria o próprio restaurante vender, Alguns restaurantes, inclusive, comentaram com a gente, você não queria tentar vender aqui, a gente faz algum esquema, a gente só tem que pensar na logística, de fato. Agora a gente tá bem focado em estruturar pelo menos o básico pra gente conseguir vender online. Quando começa a entregar? Hoje. Já começa a ir pro correio hoje? Já tem alguns que foram, que são um pouco mais longe, mas hoje eu ando de moto também, né? Então hoje eu vou ser motoboy, tô indo guia, eu vou entregar. Você vai entregar pessoalmente? Eu vou entregar alguns pessoalmente, alguns vários aí pessoalmente. Entendi. Mas se você vai falar que você é a pessoa que fez o guia, não? Não, vou só deixar e... Vai que a pessoa aproveita e não deixa ir embora, né? Do tipo, o que você recomenda? Você já tá dando o guia e você já perguntou o que você recomenda, é sacanagem, né? Faltou algum país, assim, da Ásia, assim, tirando a questão que eu falei dos países árabes, assim, por exemplo, que vocês gostariam de ter botado? Restaurante vietnamita a gente tem bastante aqui. Entrou? Tem alguns. A gente queria bastante que entrasse. Qual que entrou? Mas não. O vietnamita não conseguiu. Não conseguiu. A gente, enfim, tentou negociar e tal, mas no final não saiu. Tailandês também, acho que entrou um. Indiano entrou? Indiano não entrou. Não entrou? Não, a gente não entrou. Tem taiwanês, né, que não é... Mas indiano vocês chegaram a tentar ou por não ser tão perfil A gente não tentou. leste asiático? A gente não tentou. A gente não ia ter tempo. A gente mal teve tempo pros próximos que a gente queria. Mas a gente não tentou. Originalmente tinha. Inclusive na lista, né, nos 200 restaurantes ali, tem alguns restaurantes. Mas a gente não... Porque se você não conhece um dono ou tem um contato de primeiro grau ali que alguém conhece, é muito difícil de conseguir ir lá e falar. Você tem que, às vezes, ir lá num restaurante, tentar ligar, uma coisa assim. Então, é bem difícil. Tem algum restaurante que vocês perceberam que ajuda a fechar parceria? Do tipo assim, não sei quem tá. Ele tá, então eu também vou.
Acho que os restaurantes mais famosos, eles ajudam, né? Então, você pega da lista, acho que provavelmente os mais famosos é o Aizome, o Komá. Então, são restaurantes que todo mundo conhece. Esses restaurantes ajudam realmente Passar credibilidade pro guia. Passar credibilidade de quem que... pô, eles estão lá, conheço, né? Já ouvi falar. Mas, assim, no meio dos restaurantes, o pessoal conhece, né? Eles têm o benchmark próprio, assim. Então, mesmo, às vezes, alguns restaurantes bem específicos, por exemplo, aqui no Bom Retiro, às vezes alguém perguntava, que restaurante do Bom Retiro tá lá? Fala assim, o Miguan. Assim, pô, o Miguan é muito... E a galera conheceu. Aí passa a credibilidade pro guia, então. Tipo assim, a galera é outro nível. Assim, não é, então, um guia pra beginners. Não é o Miguel Uau, então, legal, eu tô interessada. Tem que o negócio é outro nível, assim. Entendi. Então... foi o que eu contei pra minha esposa. Tem desconto no Tiozão Garbi no Miguel que eu já vi. Então já tá bom. Já curtiu, já né? Tá bom. Tá pode ter 2 páginas do guia. Já iremos. Já iremos adotar. Mas as vendas vão continuar ao longo do ano. Se eu comprar ele em dezembro de 2000, se tiver ainda, obviamente, mas se tiver, não teria problema eu comprar. Eu só tenho menos tempo de poder aproveitar. A gente não vai continuar imprimindo nem vendendo, né? Depois mais pra... Assim, acho que segundo trimestre a gente já não vai estar provavelmente mais imprimindo, porque também pro cliente vai começar a ficar mais difícil de valer a pena. Mas óbvio, né? Pô, sobrou guia, tá lá em casa, na minha caixa ali no guardado, e vê alguém pedir, tudo bem, né? A gente vai explicar e tal, mas a gente não vai fazer, acho que a propaganda, inclusive, porque se for dezembro, vai ser já pro próximo guia, né? Então já se prepara ali pro... Você acha que não cabe... Assim, é que vocês já botaram esse nome, mas assim, se você tivesse botado um guia da Hana do Lucas, por exemplo, você poderia fazer uma primeira edição de restaurantes asiáticos e aí depois poder fazer outras gastronomias. Vocês gostam de outras gastronomias? Vocês acham que vocês teriam uma autoridade também para poder indicar? Seria, assim, recomendações da Hana. Aí eu não posso falar, é a melhor da culinária francesa. Mas eu posso, porque eu gostei, eu posso recomendar. Mas eu não sei o quanto de propriedade eu tenho pra falar sobre isso. Acho que porque assim, vocês ficaram um bom tempo indo só em restaurantes asiáticos pro guia ficar pronto. Agora, agora eu só quero comer coisas brancas pra poder compensar. Eu sou muito coreana. Eu gosto de comida coreana. Entendi. Sabe? Então, mas você não enjoa? Não enjoo. Eu posso enjoar de arroz e feijão, assim. Tem o meu lado brasileiro, mas no final do dia... Uma sopinha coreana, assim, todos os dias tá ótimo pra mim, sabe? Então, eu não enjoei de comida coreana. E você, Lucas? Eu vou... Assim, se for pegar percentual de restaurantes que eu vou... Antes do guia já era, sei lá, 80%, assim, restaurante asiático. Eu conheço outros, gosto de outras culinárias. Gosto de culinária italiana, enfim, mas eu não... Acho que eu me sentiria exatamente como se fosse... Um brasileiro recomendando uma comida japonesa. Nossa, sashimi é a melhor comida japonesa. Acho que eu ia recomendar, tipo, isso no restaurante italiano. Vocês acham que vocês não têm um lugar de fala pra poder recomendar? Eu não tenho isso. Acho que é difícil. Eu conheço, restaurantes italianos que eu acho que são super bons aqui, inclusive. Acho que são tradicionais, mas acho que não tem essa propriedade, esse lugar de fala. Entendi. Então... Mas é uma ideia legal. Acho que daria pra gente fazer um que não é asiático, né? Mas é porque a gente gosta de comida, né? E, inclusive tem muitos Instagrams, né? Contas que fazem isso. Mas eu guia de carne, por exemplo. O umami, assim, mesmo sendo uma palavra japonesa, ele ainda, pelo menos no meio gastronômico, ele é um termo genérico que os outros culinários não teriam problema nesse Eu acho que você pode fazer o guia umami versão churrascarias, porque talvez o paladar do asiático pra carne seja um pouco parecido. Então, assim, obviamente, você fez um guia de restaurantes asiáticos para todo mundo que quer conhecer a comida asiática. Então, assim, o foco é uma coisa que vocês conhecem. Agora, um outro guia que, com base de quem gosta de comida asiática, costuma gostar, talvez, desse tipo de restaurante francês, desse tipo de restaurante coreano, de carne. Ou árabe, às vezes... É bom, carne eu gosto. Por exemplo... porque, de certa maneira, é nosso paladar, né? Exato. Essa herança, né? E que a gente pode usar como... É o nosso filtro, né? Isso. Esse é o benefício do guia, né? Grande benefício do guia, né? Assim, eu comprei o guia umami, eu fui nos restaurantes asiáticos, eu gostei das recomendações do Lucas de restaurante japonês. Às vezes é mais fácil confiar na sua recomendação de um restaurante de carne ou de massa do que pegar um italiano. Ou ir lá num site genérico, né? Melhores restaurantes, São Paulo, né? Exato, entendeu? Às vezes, porque de uma certa forma
é você conhecer alguém, por exemplo, influencer de roupa. Eu gosto de tal influencer porque eu sei que o corpo dela veste mais ou menos o mesmo que eu. Sim. O restaurante vai acabar sendo a mesma coisa. Interessante, Então, legal, talvez, tanto que tem crítico gastronômico, né, o cronista gastronômico, que faz sucesso pelas não recomendações. Então, você pega a afinidade do tipo assim, quando ele fala mal de um lugar, concordo com esse cara, esse lugar não presta, esse lugar não é bom, esse lugar não vale a pena. Aí, quando ele recomenda um lugar, é um lugar que eu tendo aí, porque a gente sabe que tem um gosto parecido. Entendeu? Fazer... Olha, essa é até uma palavra boa, né? Fazer depois um aplicativo de namoros, de encontros, promete de restaurante. Isso é importante, hein? É muito importante. Porque às vezes não dá certo, né? É. Eu falo pra minha esposa, assim, se ela não gostar de comer, nem ia dar certo. Pô, a gente sai pra comer. A gente gravou um episódio de One Plus One sobre um reality coreano chamado Singles Inferno, Uhum. né? Com a Estéia Verô. E aí a Verô me recomendou uma série chamada Casais em Crise, que tem no Netflix. Esse eu não conheço. Conheço. E eu falei pra ela, eu vi o plot dele e não me interessou porque, assim, são casais que estão em crise, eles põem numa casa e os casais podem conhecer outras pessoas. A chance de dar errado isso é muito grande, né? É literalmente só o fogo no parquinho. Sim. Mas ela recomendou, eu falei, vou assistir. E aí, eu não terminei de assistir, ainda tô assistindo. Ultimamente tava com o tempo um pouco corrido, não tava conseguindo assistir, porque também tinha outras prioridades pra assistir. E aí, um dos primeiros episódios, assim, o primeiro encontro é aleatório. Então, ele força o parceiro de um a sair com a parceira de outro. Uhum. E assim, aquele encontro coreano básico, sentado numa mesa, vão só conversar, falar do seu relacionamento que não tá legal. E aí eles perguntam se a pessoa toparia um segundo encontro depois, né? E se responde pela mensagem e a pessoa topa. Aí, porque todo mundo entrou nesse programa sabendo que ia ser dessa forma. Aí a pessoa, quando topa o segundo encontro, ela já fica brava. Por que você quer encontrar a tua pessoa de novo? Tem outras pessoas aí pra encontrar. Não, porque eu achei que a gente tem bastante afinidade, bastante conversa. E aí é engraçado, porque o cara marca com a menina pra ir nesse segundo encontro com a outra menina pra comer kopcha, né? Kopcha é tripa coreana. E a namorada dele e o namorado da menina, os dois não comem kopcha. E aí eles ficam assim, revoltados ou assim. Nossa, eu ainda fiquei mais brava que eles foram comer kopcha, assim. É uma coisa que eu não consigo fazer com ele, entendeu? Sim. Tipo, se já existisse esse aplicativo, eu já não teria esse problema. Né? Você já deu os matches no começo em relação à comida. A minha esposa não comia muita coisa antes da gente começar a namorar. Ela não comia nem feijoada, assim. Uau. Demorou muito tempo, assim, pra gente hoje ter um paladar muito mais parecido. Porque ela... Foi até engraçado. Minha mãe tá aqui no Brasil, minha mãe não mora na Coreia, mas ela tá aqui no Brasil. A gente tava jantando, conversando, ela falou assim... Ela tava falando de comida, aí minha esposa falou assim... Ah, é que a gente tem o paladar parecido. Eu falei, não. Calma lá. Não é que tem paladar parecido, é que eu como tudo. Então, tudo que você gosta, eu como também. Mas tem muita coisa que eu gosto que você não come, entendeu? Aí ela parou pra pensar, acho que é verdade. Preciso me esforçar. Não, mas é que tem pessoas que realmente gostam de comer só as coisas que ela já gosta, né? E tem maior dificuldade de experimentar coisas novas. Vocês têm isso? Não, eu geralmente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de explorar novas opções. Então, Mesmo nos lugares que você já conhece? sim, eu já sei, putz, esse lugar, o tonkatsu é muito bom. Só que hoje eu vou pedir uma outra coisa, porque eu quero saber se aquele também é bom, sabe? Você é aventureira, Eu hein? sou muito, em termos de comida, eu gosto de experimentar. Eu não sou... E tem gente que vai pro mesmo lugar e sempre pede o mesmo prato, Aham. né? E eu sou o oposto. Eu quero experimentar sempre prato novo no restaurante. Eu sou mais uma mistura, na verdade, eu acho. Eu gosto muito quando alguém me recomenda um prato, de eu ir num lugar... Experimentei pé de galinha, fui lá com a Hannah, comi e tal, mas... Comeria de novo? Comeria de novo, Tá. com certeza. Sucesso. Mas vou voltar com guia ali. Mas nos restaurantes que eu sempre vou, geralmente eu experimento alguns pratos e depois eu vou ficar mais no mês, assim. Então é meio uma... aí é misturado ali. Eu sou já um perfil que eu me acho. Então eu vou num lugar, vejo o cardápio. Eu gosto de ver assim, eu gosto de achar... por exemplo, eu tenho um cara que me pergunta toda hora,
onde recomendo bibimbap. E eu falo assim, meu, eu não como bibimbap em restaurante. Vai entrar em restaurante que tudo que eles fazem é bom. É assim Sim, que eu recomendo. Assim, sim. porque bibimbap não é uma coisa que eu como. Inclusive, um abraço, Gessé. O Gessé deve estar ouvindo esse episódio. O Gessé é um dos eletricistas mais famosos do Bom Retiro. Ele é bom, eu recomendo o trabalho dele. Não é coreano, mas ele ama bibimbap. Assim, Nossa. se o ele conhece mais bibimbap de restaurantes do que eu. Expert Porque eu não peço bibimbap. Então eu gosto de ir assim, nossa, tal lugar faz tal prato, ninguém faz tal prato, eu quero comer esse prato. Entendeu? E aí, geralmente, quando eu acerto, eu falo, putz, realmente, daqui isso aqui é bom, aí eu fico nisso. Entendeu? Aí é difícil eu mudar. Eu preciso ter incentivo dos outros, como um guia ou recomendação. Sim. Inclusive, assim, é tão bom marcar de conversar com pessoas que têm apetite por comida, porque a gente tá gravando, marcou de se encontrar hoje, sábado, 9 da manhã. E o pensamento bateu, tipo, é muito cedo, né? Acho que não deu tempo de tomar café, ou a gente vai falar de comida e vai sair daqui de fome. Eu trouxe pães pra comer e eles também trouxeram. Tem que ter comida, né? E aí, essas coisas são boas. Então, eu também adoro cozinhar. A família do lado da minha esposa come, mas eles não são aquelas pessoas que Food, assim, sim, né? tem paixão por comer. Então, cozinhar pra eles é legal, mas você É vê uma que atividade necessária. cozinhar pros meus sobrinhos já, aí você sabe, você tem vontade de cozinhar mais, hora, porque eles comem de um jeito que você se sente o melhor cozinheiro do mundo, sabe? Repete, assim, cara. E comer com pessoas que gostam de comer, né? Inclusive, já até me perguntaram por que eu não faço mukbang, né? Mukbang é aqueles canais no YouTube onde a pessoa tá comendo e você assiste a pessoa comer. Eu adoro. Você assiste? Qual que é a graça de assistir o mukbang? Não sei, dá sensação. Não, dá fome. Mas só você que gosta de quem come quantidade grande? Ou barulho? Ou tem alguns que eu assisto porque come muito e Tá. nossa, que bizarro a quantidade que essa pessoa tá comendo. Aí você vai pelo show, freak. Tá. Só que tem gente que come assim, de uma forma muito gostosa, mas que quer. Tá. E isso dá um prazer. Parece que é quase uma arte. Eu tô vendo uma pessoa performar, assim. Porque não é qualquer pessoa que come machiqué. Eu, pessoalmente, não consigo comer machiqué. As pessoas acham que eu não tô gostando, mas eu tô adorando a comida. Você já ouviu comentário assim? Já. Tipo, mas tá gostoso? Nossa, tá uma delícia. Só que a pessoa, não parece. Mas, E no mukbang tem gente que come, nossa, como se fosse a comida Com mais gosto, deliciosa, né? sim, do universo. E eu gosto de ver isso. Não sei, me traz uma alegria, um prazer. Tem uma comediante coreana que ela participou de um programa que conta meio que o dia a dia dela, que o programa, na verdade, é focado no manager, né? Que é o assessor dela, que é o motorista, leva pra lá e pra cá. E ela já era famosa, uma comediante famosa, mas assim, viralizou muito ela comendo kanjanggaejang. Kanjanggaejang é o siri em conserva, né? É um siri em conserva. Porque ela come a casca. Ela come a casca do siri. Eu tô chocada. É cozido? Ele Não. Então, ela come, você ouve o barulho, crack, daquela aflição de que tá entrando no meio dos dentes o negócio, sabe? Nossa, mas ela tô come chocada. com gosto. Nossa, E eu eu preciso fui- assistir. E eu fiquei assim, nossa, não é possível. Será que eu vou ter que comer a casca do... Kanjanggaejang, assim, é um prato... Eu acho que é uma das iguarias, assim, top coreana. Poucas pessoas conhecem. Porque é um siri que não foi cozido de nada. Ele é em conserva. Ele é feito no show e tal. Nossa, muito bom. Parece que ele tá meio cru. Inclusive, acho que não conheço o lugar que faz aqui, assim... O Chosungalbi tem. Tem. panchan. É como panchan, né? E, inclusive, tipo, porque eles estavam até dando limite por Que é caro, pessoas. deve ser caro. Não é fácil de fazer. Não é e assim, tem que comer fresco, tá? Porque a chance de dar um piriri lá também é grande, Sim. assim. Tipo, se você não Fruto do come... mar, com certeza. Uhum. E aí, isso aqui, o do Chosungalbi, ele é aquele que é mais apimentadinho, né? Aí tem uns que eles vêm com muito caldo, que aí você... O certo de comer, você pega o corpo do siri, né? A casca, você come o que tá dentro, aí tem gente que joga até um arroz dentro pra fazer o temperinho e comer. Ela come tudo. Nossa, eu tô muito... não, é a combinação do freak com É. comer machiqué. Só que assim, o vídeo que tá lá... Aí é engraçado, porque ela não tá fazendo um mukbang. É o vídeo do dia a dia dela. Nossa. Então ela tá numa reunião de família. Ela e a família, ela e o irmão dela comem assim, Nossa. sabe? Tipo, a mãe põe lá o queijo, aí eles comem... Aí todo mundo, caramba, eles estão comendo com a Nossa. casca.
E aí esse cara ficou tão famoso que ele fez um mukbang dele, o irmão dela. Porque a mulher é comediante e tal. E o mukbang dele é essa mistura que você falou, do freak, porque ele come demais. E porque ele sabe comer. Então, por exemplo, tenho até vergonha de falar. Ele fez um comendo samgyeopsal na mesa, né? Hoje eu vou comer samgyeopsal pela 10 bandejas. E ele tem um tiqué. O tiqué é uma pinça. Que eu falei, nossa, é meu sonho de consumo. Porque é muito prático. Ele comia assim, uma velocidade, botava carne, sabe? Sem, porque o chocará com muito tempo, sabe? Ele pegava. Aí minha esposa tentou comprar uns 2 tiqué, achando que ia ser parecido, assim. Esse segundo parece ser mais parecido. Então, eu não gosto de assistir a pessoa comendo, assim, bizarro. Mas eu gosto de aprender novas técnicas de comer, né? Igual. Mais rápido também. Igual, por exemplo, ultimamente tem aqueles vídeos do pessoal comendo arroz com kim, né? O nori, né? Porque o jeito que o coreano come é pegar o arroz, botar o kim, fazer embrulho e botar. Aí eu tenho pessoa que ele tá botando agora o kim na boca, aí enfia o arroz junto. Eficiência. Tipo assim, pra que ter bem embrulhando? Já põe aqui. Porque tem que comer com as 2 mãos desse jeito, né? Então tem essa agilidade. Esse é outro nível. Algum restaurante japonês ainda dá toalhinha quente? Na pandemia, os que davam, acho que pararam de dar. Não tem nenhum que voltou, né? Acho que os restaurantes se acomodaram e não vão mais dar, não? É caro, né? Eu fui um recentemente, que não tá no guia, mas que eles deram. Ah, é? Qual que é? O Shinzushi. Porque eu falo assim, não tem fim de pandemia, enquanto os restaurantes japoneses não voltar com toalha quente e o Tenko voltar a servir no salão. Nossa! Enquanto não volta isso, é porque não acabou a pandemia. Não. É uma tristeza eles terem delivery que não dá pra entrar no guia. Eu até pensei em alugar um restaurante do lado, só deixar a mesa, você compra lá e come aqui. Pode comer aqui, gente. É incrível. É uma boa ideia. Tipo, só vou vender refrigerante, pode comprar no Take e come aqui. Ó. Porque, pelo amor de Deus, pessoal do Take, volte a servir na mesa. Por favor. Bom, não tem fim esse papo, né? A gente precisa botar um fim, porque senão a gente começa a morder o microfone aqui. O fim vai começar a ser no almoço, né? Alguma coisa que mais as pessoas precisam saber antes de comprar o guia, ou pra convencer as pessoas a comprarem? Eu acho que convencer... Acho que A gente já falou bastante. Mas tem algumas informações que eu acho que é importante lembrar, né? Pra usufruir do desconto, do benefício, tem que sempre levar o guia, né? Então não adianta levar um comprovante da compra. A folha. Entendi. A folha. O guia é como se fosse um passaporte. Porque tem... pra cada restaurante tem uma área pra carimbarem, né? O restaurante. Tá. Então o restaurante vai validar que o desconto já foi utilizado. Então é dessa forma que a gente tá fazendo o controle nessa edição. Entendi. Então é necessário sempre levar o guia, porque seria uma bobagem. Eu esqueci meu guia em casa e não poder usar o desconto, né? A dica é deixa um porta-luvas, o carro, deixa na bolsa. O carimbo é o carimbo do Guia Umami ou o carimbo do restaurante? O carimbo do Guia Umami. Cada Guia restaurante Umami. tem o seu. Entendi. E eu já fiz um negócio chamado Caminho da Fé, que é uma caminhada que começa no sul de Minas, vai até Aparecida. E em cada cidade que você vai, você passa num posto e você ganha o carimbo do lugar que você passou. Praticamente dá pra fazer isso, né? Isso. Você vai caçar Pokémon, você vai lá... Completa todos os restaurantes Um passaporte. Acho que a primeira pessoa que completar esse guia merecia um prêmio, hein? Você não acha? Eu acho que sim. Pô, merece um prêmio. Se você completar... Primeira pessoa, fazer uma corrida aí. Primeira pessoa que completar o guia... Manda inbox ali, manda DM que a gente vai fazer. Tem tempo pra pensar, porque não vai ser do dia pra noite que ele vai conseguir completar o guia. Não. Pelo menos, assim, se você for todos os dias, almoço e janta, 23 dias ali pra se completar. 24, 20? Porque são quantos restaurantes? 47. Entendi. Então... Tem que ser almoço e janta. Almoço e janta, se você tiver realmente afim. Ou fazer dobradinha nas refeições, né? Um pouco menos, porque tem um karaokê, então também você pode jantar e depois ir no karaokê. Tem um karaokê no guia também? Tem alguns karaokês. Porque foram selecionados por causa da comida. Na verdade, não. Assim, foi mais porque a gente queria... O Guia Umami é principalmente comida, mas experiências asiáticas que a gente acha incrível que a gente queria divulgar. Karaokê, com certeza, é uma dessas experiências que a gente queria. Tem até uma luderia, por exemplo, que é uma luderia asiática. Um lugar de jogos. De você jogar jogos tabuleiro. Então, assim, tem lugares que a gente escolheu não pela comida, mas pela experiência.
porque a gente acha que é um lugar legal pra você ir. Ah. Então, E faz parte, né? faz parte da cultura. Pelo menos pros japoneses, o karaokê, os coreanos no Oreba, Aham. faz parte da Tem cultura. tanto no Oreba coreano quanto karaokê japonês? Sim. Tem. Acho que tem um coreano e 2 japoneses. Acho que é isso. Tá. Ah. Entendi. Ah, que legal. Então dá pra fazer menos tempo, então. Dá pra Daria. almoçar, jantar e fazer no um, karaokê fazer na o de segundo noite. round Já aí nada. percebi, você é uma pessoa que gosta de eficiência, né? Já sei quem vai Não completar o é, é dia que eu tenho primeiro. toque, sabe? Eu vejo o álbum de figura que não tá completo. Preciso completar isso, Tem gente. que completar todos os carimbos. Entendi. Bom, o pessoal do guia, eles trouxeram aqui os guias. Eles trouxeram 3 exemplares, porque 2 vão ficar... Um vai ficar pra mim e outro vai ficar pro meu sócio. E o terceiro guia, a gente vai sortear pros membros, né? A gente vai começar em fevereiro agora o membros do KyopoCast. É a forma de você poder ajudar o KyopoCast a continuar esse projeto. E a gente também dá uma fortalecida, assim, no geral, na nossa rede de apoio. Então, todo mundo que entrar como membros do KyopoCast custa apenas R$20 por mês. Vai concorrer no mês, que todo mundo que entrar até o último dia de fevereiro. Esse ano é 28 ou 29? É 28, eu acho, ideia. né? Acho A que é bissexta é 28. sempre par. Quem entrar até 28 de fevereiro vai concorrer na primeira semana de março a um guia. Mas não espere o sorteio, já pode ir comprando o Se guia. tiver 2, você tem outras pessoas pra Você ir pode, junto, se você dar de já presente. compra o seu, se você ganhar no sorteio do Membros do KyopoCast, a chance de ganhar é alta, porque eu não sei se muitas pessoas vão aderir Não, é muito barato, pessoal, tem que ir ali. aderir ao canal aos nossos membros. Os membros do KyopoCast que ganham, além dos sorteios mensais, vocês vão poder saber um pouco mais dos bastidores, vocês vão saber com antecedência quem vai vir participar do KyopoCast para poder mandar suas perguntas. E tem algumas outras coisas que vocês vão poder participar, por exemplo, dos nossos classificados Pali, que são os classificados rápidos, né? Então, quem quiser vender um carro, quem quiser passar ponto de loja, ou quem presta algum serviço, faz pão, faz kimchi, quer ajudar a divulgar, pode divulgar aqui com o nosso podcast, mas para isso tem que ser membro do KyopoCast, tá? Mais algum recado pro pessoal? Eu acho que não. Eu espero que as pessoas que comprem um guia consigam aproveitar, né? E gostem dos restaurantes, que conheçam novos restaurantes, que eu acho que é um dos objetivos principais. E é isso, postem bastante foto. Poste foto, ajude a divulgar, ajuda a marque o divulgar. Guilmami. Sim. Marca o Guilmami, marca o restaurante, marca o Guilmami. No final das contas, a gente quer fortalecer essa comunidade aí asiática, mostrar coisas incríveis que tem, que muita gente não conhece e tá perdendo, assim. Sim. Muito bom. Porque se der certo, vai ter mais. E quanto mais tiver, mais descontos, mais restaurantes, né? Melhor pra todo Coisas mundo. mais ir. legais, todo mundo ganha ali. E Quem sabe eles não precisam contratar gente pra poder ajudar a ser guia também, ir nos restaurantes comer e poder indicar, né? Exato. Quem sabe? Emprego dos sonhos. O que você quer fazer? Eu quero sair pra comer e ganhar por isso. Sim. É o emprego dos sonhos. Sim. De repente até vai virar guia de hotéis também, por exemplo, de viagem. O céu é o limite, dá pra fazer muita coisa. Então tá bom. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo guia, muita boa sorte. Obrigado você, foi super legal, assim. É. Privilégio estar aqui, nossa, de verdade. É, Passou rápido, né? Passou rápido. Eu tava falando antes da gente começar a gravar que a gente é fã de podcast, né? E tá aqui é uma honra. Com certeza. E, sinceramente, o projeto que você tá fazendo, né? O KyopoCast é uma coisa muito legal. E eu espero que as pessoas escutem esse episódio, escutem os outros episódios, voltem a escutar as coisas do passado e escutem sempre o KyopoCast. Obrigado. Aliás, tem um NikkeiCast, um podcast das outras comunidades que participam aqui do guia? Deve existir, mas eu não conheço, sim. Os podcasts que eu ouço não são Bom, muito- se mas você deve- souber que tem, por favor, marque. E se não tiver, mas você sente a necessidade que possa ter, aí eu vou fazer o meu merchan, Bem porque a aqui, gente, né? a gente Boa. tem aqui os Boa. nossos estúdios da Soapbox, É. onde a gente grava o KyopoCast, ele tá aberto para poder qualquer outras pessoas fazerem o podcast da sua comunidade. Assim, é nicho do nicho, né? Comunidade dos coreanos do Brasil é nicho do nicho, mas a gente, pelas mensagens que a gente recebe, pelo feedback que a gente recebe, a gente vê que é uma coisa importante você se identificar, né? Sim. Se sentir representado. Então, a comunidade japonesa é muito maior. Eu acho que deve ter, assim... Tem já podcasts que falam de cultura japonesa. Inclusive, tem o pessoal que acompanha aqui a gente do Not So Kawaii, que é um podcast também que fala mais sobre essa cultura pop, filmes, quadrinhos e séries.
Mas assim, que conte um pouco a história da imigração, deve ter. Se não tiver, tá na hora de ter também, né? Ideia super legal, com certeza. Então tá. Muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui até o final. Acompanhe nossas redes sociais pra você saber como você pode ganhar esse guia e como você pode comprar e como pode presentear também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais, hein? Valeu, Obrigada. Tchau, tchau.